Carpanês, eu vou iniciar então essa conversa aqui sobre a prevenção, né, sobre originalidade, sobre similaridade, e agradeço a participação de todos vocês. Então, bem-vindos e vamos dar seguimento aqui à nossa fala. Então, novamente aqui vamos falar um pouquinho sobre integridade acadêmica e a Turnitin, né, os recursos da Turnitin. Espero poder compartilhar uma série de recursos com vocês. Novamente, meu nome é Rafael Carpanês, eu sou consultor acadêmico e de implementação dos serviços da Turnitin. Bem-vindos a todos, né? Então, nós vamos falar, então, novamente aí um pouquinho da tecnologia, né, e todos esses desafios que nós temos. Eu coloquei aqui até a palavra, né, caminhos e a inteligência artificial, que é um dos últimos desafios que nós temos em relação à escrita acadêmica. Vamos falar um pouquinho das políticas de integridade acadêmica, claro, focando e destacando a questão da tecnologia sempre, né? Vamos falar também um pouquinho de recursos tecnológicos, como que nós podemos integrar essas ferramentas, né, na sala de aula, através do professor, através da presença e da interação do professor, e ao final nós vamos colocar aí qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês tiverem. Bom, a primeira parte que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a questão dessas habilidades profissionais do futuro. Então, nós retiramos, né, esses quadros baseados aí em anos específicos do site do World Economic Forum de 2020. Então, vocês podem verificar que nós temos a coluna ali de 2015, que são as habilidades que nós contemplávamos naquele ano, né? Então, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade. Quando nós passamos ali para 2020, nós repetimos e isolamos aqui a questão da solução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade, mas agora, principalmente, né, com a pandemia ali, peço desculpas, né, é um tema que a gente acaba abordando sempre, mas na elaboração dessas habilidades no ano de 2020, projetando para 2025, nós realmente mantivemos ali a solução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade, e inserimos esses dois itens aqui que estão destacados em verde. Então, o uso da tecnologia, hoje em dia a gente praticamente não consegue mais escapar dessa questão, e projeto e programação de tecnologia. Então, como nós inserimos, como nós colocamos na vida acadêmica do aluno, do professor, essa tecnologia, né? Então, essa ferramenta, essa plataforma, esse ambiente, né, virtual de aprendizagem, nós temos, enfim, novamente uma série de recursos. Então, tudo isso aqui só para destacar que, no momento, acho que não existe volta mais, né, da utilização desses recursos, e, novamente, com a inserção ali e lançamento do ChatGPT, do Bard, nós precisamos entender um pouquinho melhor, incorporar essas funcionalidades e, pelo menos, reescrever a política de integridade acadêmica, ok? Bom, falando rapidamente da Turnitin. A Turnitin, ela completa neste ano 25 anos de existência, trabalhando com integridade acadêmica, o que significa que em 1998, 4 alunos da Universidade de Berkeley iniciaram esse projeto de revisão de trabalhos, e a pergunta que eles fizeram eu posso verificar esse conteúdo que foi enviado pelo aluno em relação a uma base de dados? A partir daquele momento, a ideia se originou e nós começamos a formar as bases da Turnitin, que hoje em dia são bases acadêmicas, bases dos próprios alunos de trabalhos que são enviados, e também bases de conteúdo acadêmico, por exemplo, com a parceria da Crossref. A Crossref, inclusive, veio ali no ano de 2007, então a gente deixou as nossas bases muito mais robustas, e nós adquirimos algumas empresas que se uniram à Turnitin para, novamente, oferecer essas soluções de integridade acadêmica, verificação de similaridade e melhoria dos trabalhos em relação à originalidade, né? E, novamente, como eu comentei, então a Turnitin completa 25 anos com esse grande desafio,
que nós já abordamos, que é a escrita por inteligência artificial. Bom, aqui é só um trabalho, um infográfico para convidar vocês, né, professores, alunos, comunidade acadêmica, a conhecer um pouquinho o site da Turnitin. Nós temos um dos principais recursos, que é o infográfico dos trabalhos não originais, e eu até fiz uma brincadeira aqui com a palavra não em vermelho, porque existe uma discussão muito grande em relação ao conteúdo que é elaborado pelo, por exemplo, o ChatGPT. Esse conteúdo é original ou ele não é original? No sentido de que ele nunca foi escrito daquela forma única, então esse trabalho ele é um trabalho original, mas ele foi produzido não pelo aluno, ele foi produzido por uma máquina, por o que a gente chama de Large Language Model. Então, a gente pode usar a palavra original, sim ou não, enfim, é um debate aí que nós teríamos, né? Só para mostrar, então, aqui nós temos alguns exemplos de práticas de trabalhos não originais no mercado, e o que a gente sempre almeja atingir com os alunos é o pensamento original, né? Nós queremos ter aquele orgulho de ler um trabalho que foi elaborado pelo aluno, onde ele, de uma forma original, estabeleceu uma relação, por exemplo, entre dois autores, né? A gente conhece, enfim, um autor que trabalha com um tema há muitos anos, outro autor que trabalha com um tema muito parecido. Esse aluno lê esses dois trabalhos e ele consegue elaborar algo genuinamente original. Então, isso, novamente, é o que nós gostamos de ver como professores e queremos compartilhar, distribuir através do conhecimento desse trabalho original. Okay? Eu vou copiar e colar aqui no bate-papo para que vocês consigam ali acompanhar e baixar esses conteúdos no site da Turnitin, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Nós só gostaríamos de frisar a importância da integração das ferramentas, né, da Turnitin, levando em consideração o papel do gestor, o papel do docente e, claro, o papel do aluno, né? A Turnitin, então, ela evita ao máximo utilizar a palavra plágio. A palavra plágio ela é conclusiva, ela precisa ser verificada, a fonte precisa ser visitada para nós entendermos realmente o que aconteceu naquele artigo, naquele trabalho, naquela submissão enviada para o aluno, ok? Então, ao invés da palavra plágio, nós vamos sempre priorizar a palavra similaridade. Como que nós conseguimos detectar a similaridade do trabalho do aluno em relação ao conteúdo fonte que está sendo correlacionado. Da mesma forma, nós não gostamos, né, nós não utilizamos ali o aspecto punitivo, nós não queremos, como instituição, falar assim, eu detectei aquilo que você estava tentando fazer. A gente vai evitar esse uso punitivo e vai focar, vai dar destaque para o uso formativo. Se nós detectarmos algo que está inconsistente, que possivelmente dá uma ideia, né, de uma possível cópia, assim por diante, nós vamos mostrar o caminho para esse aluno. Como é que a gente transforma esse conteúdo, novamente levando em consideração aí o aspecto formativo, né? Nós também vamos priorizar o uso integrado em detrimento do uso apartado, né? Nós queremos que a comunidade acadêmica, de uma forma geral, ela tenha uma comunicação aberta. Por isso que eu comentei no começo a questão da política de integridade acadêmica. A política é muito importante, porque o docente vai estar integrado ao gestor, que vai estar integrado ao aluno, criando um ecossistema de integridade acadêmica, né? Então, é muito importante, novamente, a gente revisitar essas políticas de integridade acadêmica para ter certeza que todos estão sendo contemplados, todos estão sendo parte do processo de integridade acadêmica através das ferramentas, ok? Bom, alguns exemplos, então, agora eu vou entrar numa parte um pouco mais prática sobre as ferramentas, né, da Turnitin. A ideia, a proposta, o objetivo é que vocês consigam garantir a integridade acadêmica. Então, como que a Turnitin faz isso?
A Turnitin, ela correlaciona, o conteúdo que o aluno escreveu com bases de dados específicas. Então, eu vou retomar esse conceito. Nós temos em torno de 99 bilhões de páginas de internet atuais ou páginas que foram, por exemplo, arquivadas ou desativadas. E a ideia é que nós comparemos ali o trabalho do aluno com todas essas bases de dados. A gente também compara com em torno ali de 2,8 bilhões de trabalhos de alunos que nos deram permissão para comparar esse trabalho original que foi escrito por eles com trabalhos que são submetidos diariamente. Então, o próprio aluno falou, esse trabalho é original, eu quero ser indicado como a fonte original dele e eu disponibilizo essa informação para que o meu trabalho seja comparado com outros conteúdos. E também temos ali em torno de 89 milhões de conteúdos, artigos, publicações, em parceria, por exemplo, com a Crossref, que novamente podemos comparar e verificar a similaridade em relação a conteúdos que alunos enviam, né? E a ideia dessa comparação, ela precisa ser otimizada para que nós possamos garantir a integridade acadêmica e para que o professor consiga economizar tempo nas correções e no feedback que ele está proporcionando para esse aluno, né? Imagina, alguns anos atrás, eu sou da época que nós fazíamos aqueles cartões em biblioteca, né? Isso, claro, é muito antigo, mas hoje em dia, imagina a velocidade e a forma como o professor pode priorizar e otimizar o tempo dele em correção, sendo que ele tem a possibilidade novamente de dar um feedback, um comentário ali, uma sugestão para o aluno imediatamente, utilizando, claro, essas ferramentas. E aí eu não vou nem citar, né, um professor que, vou utilizar essa palavra um pouquinho mais, enfim, popular, mas imagina um professor ali na unha, recebendo um trabalho de 100 páginas do aluno e indo no Google ou em outras ferramentas e verificando se existe uma correlação, né? A Turnitin, ela faz isso de uma forma sistemática, com essas bases que são rastreadas ao longo de todo o planeta, né? De todos os sites, de todos os conteúdos acadêmicos. Então, isso tudo para, novamente, economizar e priorizar o tempo, que é muito escasso e muito importante do professor. E o próprio professor e o aluno, eles conseguem entender essa escala de sucesso. Como? Se o aluno recebe um feedback rápido, se ele tem acesso à porcentagem de similaridade, ele mesmo sabe o que ele precisa mudar no trabalho, como que ele complementa aquilo, como que o professor também pode guiar esse aluno de forma mais efetiva e eficaz. Okay? Então, aqui são só uns exemplos das características, né? E vou só, então, dar uns exemplos específicos da ferramenta da Turnitin. A ideia, novamente, então, é economizar tempo, dando esses feedbacks, esses comentários, essas inserções de sugestões para os alunos, para que eles saibam exatamente o que precisa ser alterado, né? Vou mostrar aqui, é uma animação. Aqui a gente está trabalhando com um sistema de rubrica, onde, novamente, o professor ele consegue dar um feedback bastante pontual, com bastante qualidade, porque ele mesmo, por exemplo, elabora esse tipo de escala, né? Então, o aluno recebe, novamente, todo esse tipo de conteúdo e comentário. Okay? Vou para o próximo slide. Como eu comentei, também é muito importante que o professor tenha acesso a esses relatórios de aproveitamento dos alunos, né? Então, nessa data específica, em 19 de março, eu tive um pico ali de submissões. Essas submissões, elas estão divididas por área, elas estão divididas por porcentagem, né? Então, eu vejo ali que muitos alunos enviaram seus trabalhos e as porcentagens estão acima de 80%. Então, a pergunta é, o que está acontecendo? Eles estão copiando, eles estão citando de forma direta, indireta, isso está de acordo com a diretriz acadêmica, isso é o que o professor estipulou na concepção dessa tarefa. Então, tudo isso pode ser revisitado e a tecnologia ela nos permite informações fidedignas e muito diretas para que possamos tomar ações específicas também, né? Uma mudança de curso,
enfim, um realinhamento das estratégias, dos objetivos e assim por diante. E esse papel, claro, é um papel mais importante do gestor, né? Aqui também uma animação bem específica, né? Então, o professor, por exemplo, com algumas ferramentas, ele consegue selecionar ali o conteúdo que ele vai fazer o comentário, ele simplesmente arrasta esse comentário para o professor, para o aluno, desculpa, e ele pode, inclusive, redigir e até gravar a sua voz para dar um comentário mais específico, né? Então, vejam aqui, a animação está proporcionando aí todos os comentários pertinentes ao trabalho do próprio aluno. Okay? Então, novamente, ele seleciona aqui um item da biblioteca e ele arrasta esses itens, fazendo comentários muito rápidos e pontuais em relação a parágrafos. Ele pode fazer essa matriz de correção também e deixar, claro, comentários muito específicos que só fazem, fazem sentido para aquele aluno específico, né? Muito bem. Vou passar aqui para o próximo. A Turnitin também possui uma ferramenta bastante interessante, aqui identificada como Draft Coach. A palavra em inglês, né, em tradução aberta, seria ali um tutor, né, de um rascunho, ok? Peço permissão aí para fazer essa tradução livre e direta, né? Então, isso aqui é um complemento que está disponível para Google Docs ou o Microsoft 365 ou Word Online, né? Isso precisa ser habilitado através da compra, né, de uma inscrição, de uma assinatura da Turnitin. O próprio aluno tem a possibilidade de verificar a similaridade do trabalho dele enquanto ele está escrevendo, até antes de enviar o relatório final para o professor. Então, essa ferramenta é muito poderosa e ela coloca e ela dá independência para que o próprio aluno consiga verificar a similaridade. Né? Aqui está um pouquinho, pequeno, mas como vocês podem verificar, o aluno está escrevendo aqui sobre o conteúdo pertinente para ele e ele verifica que 53%, por exemplo, da similaridade foi detectada. Então, ele mesmo pode voltar ao trabalho original, redigir, verificar, melhorar essa citação. Então, novamente, o aluno ele fica muito mais independente e ele mesmo melhora o trabalho dele com foco na originalidade para que depois ele submeta esse trabalho para o professor e aí sim ele vai receber um feedback e comentários bastante específicos em relação ao que ele escreveu, né? Então, temos aqui revisão de citação, temos a autonomia dos estudantes e temos, claro, a questão da economia do tempo do professor, né? Se o professor consegue utilizar essa ferramenta, ele novamente cria um aluno mais independente e ele consegue priorizar, claro, o tempo dele para correções mais específicas. Okay? Desculpa, eu tinha esquecido aqui dessa tela aqui, como vocês podem ver, enfim, está em inglês, mas nós temos o Wikipedia sendo detectado, né? Então a ideia seria o aluno voltar para o trabalho original dele e verificar novamente para detectar se a citação foi feita de forma correta, se ele possivelmente extrapolou um pouquinho a cópia, se ele esqueceu das aspas, se ele está novamente utilizando a ferramenta da forma correta e da forma que o professor vislumbrou. Okay? Bom, aqui é só para a gente, né, manter aí uma certa interatividade. Aqui nós colocamos uma parte um pouquinho mais teórica, que são os estágios da integridade acadêmica, né? Se você for professor, se você for instrutor, ou estudante, ou até um representante da instituição, nós temos esses 5 passos, essas 5 etapas da integridade acadêmica, né? Então, é um exercício que eu vou deixar para vocês pensar um pouquinho, não existe resposta certa e errada, então a pergunta aqui é: qual estágio da integridade acadêmica vocês acreditam que estão, né? Se quiserem até interagir ali pelo bate-papo, seria interessante, né? Então, nós temos a fase do início, eu não conheço nada, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. A fase do reconhecimento, eu já entendo um pouquinho que é
integridade acadêmica, reconheço alguns elementos, né, como a palavra plágio, similaridade, originalidade, que são totalmente distintos. Eu estou na parte de revisão, eu já elaborei a minha política de integridade acadêmica, estou revisando ela, eu estou no desenvolvimento, na implementação dessa integridade acadêmica na minha instituição, ou no final eu assumi esse compromisso. Vale lembrar que essas etapas elas são cíclicas, né? Quando a gente tem a inserção e o lançamento, por exemplo, do ChatGPT em novembro do ano passado, completando aí um ano, eu preciso voltar completamente para o início, porque imagina lançar uma ferramenta, peraí, eu posso deixar meu aluno usar? Eu não posso? Em que parâmetro? Em que parte da aula? Eu vou deixar o aluno escrever uma tese completamente realizada ali pelo ChatGPT? Então, novamente, tudo ou qualquer recurso que entra no mercado, nós precisamos revisitar esse processo e é bem possível que você esteja ali no compromisso da sua integridade acadêmica e quando algo é lançado, nós somos tirados da zona de conforto e somos enviados novamente para o início. Por quê? Porque eu preciso estudar, entender, escrever essas diretrizes de integridade acadêmica, tudo precisa ser revisto novamente, né? Ok. Então, uma informação aqui importante em relação ao relatório de similaridade. O relatório de similaridade, ele é chamado relatório de similaridade por uma razão muito importante, né? Ele é uma indicação de similaridade que precisa ser estudada, visitada, pesquisada, a fonte precisa ser acessada e possivelmente até uma conversa com o aluno precisa acontecer, né? Então, esse relatório, ele traz questões de similaridade, ele traz possivelmente questões de coincidência quando a referência bibliográfica é idêntica para duas pessoas, né? E o que é muito comum, eu utilizei um livro, uma outra pessoa utilizou o mesmo livro, o mesmo autor, a mesma página, mas nós estamos falando sobre trabalhos completamente diferentes. Então, essa coincidência ela precisa ser levada em consideração. Quando eu olho esse relatório de similaridade, eu nunca posso pular ali para a conclusão de que 37% do relatório de similaridade significa que existe aqui 37% de plágio. Isso não é correto. Okay? A gente precisa desmistificar essa relação, né, de plágio, similaridade, originalidade e assim por diante. Então, o professor precisa ser muito cauteloso ao utilizar a ferramenta para chegar à conclusão de como ele pode ajudar o aluno, de como ele pode guiar o aluno e como possivelmente ele pode reduzir, né, essa porcentagem para níveis pertinentes para o trabalho, né? Não existe esse número absoluto, não existe esse número ideal, né? Isso não existe, mas um trabalho bem feito do professor e do aluno melhoram a qualidade das citações, das fontes e indicam que essa porcentagem ela vai chegar a níveis interessantes, né? Não vou nem falar um número porque, novamente, esse número não existe. Bom, quando nós analisamos, e esse aqui é o relatório de similaridade da Turnitin, vocês podem verificar que existe, claro, uma porcentagem da similaridade, que nesse caso é 51%. Nós temos fontes destacadas, né? Essa teses, essa redação, esse repositório acadêmico, número 3, e cada item tem a sua porcentagem destacada. Então, o professor, ao clicar em cada um desses itens, ele é levado para o destaque do documento do aluno e ele pode verificar, como esse caso aqui que está completamente destacado em vermelho, que houve uma cópia literal de todo o parágrafo, né? Aí a pergunta é, isso está correto? Esse foi o parâmetro do professor? Vale lembrar que a gente tem situações distintas. Por exemplo, um trabalho de direito, o professor ele espera que o aluno copie partes da lei para fazer a sua interpretação da lei, né? Então eu não posso... A cópia da lei não é um plágio, ele é uma coincidência ali, uma questão ocasional, que foi, inclusive, estipulado pelo próprio professor. Eu quero que vocês copiem a lei, e a Turnitin vai acusar aquilo como uma similaridade, mas na interpretação do professor ele vai completamente
desconsiderar uma cópia da lei, porque ele fala, não, eu preciso que o aluno copie a lei, porque eu quero que ele interprete a lei. Então, a cópia da lei vai estar lá. Isso já é estipulado no tipo de trabalho, né? Como vocês podem ver aqui, muitas linhas foram sublinhadas, foram destacadas, o que significa que aqui, depende da situação, precisaria haver uma revisão, né? A interpretação do relatório, ela depende e ela diverge, né, em relação à qualidade das fontes. A gente tem como verificar e visitar essas fontes, e vocês, como professores e alunos, têm como detectar. Essa fonte é uma fonte fidedigna, é uma fonte que eu quero utilizar no meu trabalho acadêmico, ou não, eu quero fugir desse tipo de conteúdo. Então, o professor ele tem como mostrar para o aluno essa qualidade. O professor ele consegue também filtrar citações, referência bibliográfica e excluir da visualização do relatório de similaridade, né? E nós possuímos também um item muito interessante, que é esse item aqui da bandeira, que são os sinalizadores, que indicam possíveis tentativas de burlar o sistema ao colocar caracteres substituídos ou ao inserir textos que são... a palavra estou buscando aqui, é melhor, a palavra seria, estão colocados ali para burlar o sistema, né? Então, uma palavra que por exemplo, colocada na mesma cor da fonte, o aluno, então, ele possivelmente está tentando esconder, essa palavra que eu estava procurando, esconder esse parágrafo dentro de um texto em branco, né? Então, ele acha que possivelmente o sistema não vai detectar, a Turnitin é capaz de detectar qualquer caractere substituído ou escondido no relatório de similaridade. Existem várias possibilidades, claro, de abordagem, né? Quando o professor ele analisa esse trabalho, novamente ele vai detectar essa fonte, as diretrizes, e existem uma série realmente de parâmetros que o professor vai utilizar para corrigir, mas o que a gente sempre prioriza é a avaliação, é a abordagem formativa. A gente quer ajudar esse aluno a elaborar esse texto de forma mais original. Tudo isso acarretando, ocasionando a autonomia do aluno, né? O aluno ele consegue escrever melhor, de forma mais original, ser um pouco mais independente, utilizando essas ferramentas com o acompanhamento e o direcionamento do professor. Bom, nós temos também uma novidade, que é a detecção da inteligência artificial, né, da escrita por inteligência artificial. Então, o que esse relatório de escrita por inteligência artificial ele nos fornece? Ele na verdade, consegue realmente detectar a porcentagem que foi gerada por inteligência artificial com um grau ali de 98% de confiança, de assertividade e assim por diante. Então, só para ilustrar, de 100 documentos que a Turnitin envia, nós podemos ter o que nós chamamos de falso positivo. Um falso positivo. Um documento que possivelmente é acusado ali como escrito por inteligência artificial, quando, na verdade, ele foi escrito por um aluno. Eu não vou entrar em muitos detalhes, isso é um assunto muito complexo, mas todos esses Large Language Models, enfim, ou escrita por inteligência artificial, eles utilizam eles deixam, na verdade, uma assinatura que é baseada na associação das palavras. Nós conseguimos detectar e ter um alto grau de confiança nessa detecção quando, novamente, nós analisamos essas correlações entre as palavras, né? Mas isso não deve ser utilizado como única fonte de ação. Novamente, voltando aqui ao aspecto punitivo, nós não queremos punir o aluno, nós queremos convidá-lo a entender o que está acontecendo. A pergunta é, se o aluno escreveu uma tese 100% pelo ChatGPT, a pergunta é, vamos tentar voltar essa pergunta para o professor, né? O que aconteceu? Ele não teve tempo, ele não sabe fazer, ele não quer escrever, enfim, a gente teria ali uma infinidade de possíveis respostas, né? E a pergunta é, como que eu posso ajudar esse aluno a chegar no mesmo objetivo, talvez com etapas da escrita por ChatGPT,
mas não o trabalho completo, né? Um trabalho que está sendo feito por alguns professores é nas fases iniciais das teses, no trabalho de conclusão de curso, os professores estão inserindo momentos onde o aluno pede, né, dá o comando para o ChatGPT escrever, só que ele precisa criticamente analisar. Olha, eu gostei desse parágrafo porque eu concordo com as ideias A, B, C, eu não concordo com o segundo parágrafo porque ele está indo para um outro caminho. Então, como que você reescreve esse segundo parágrafo como aluno que você não gostou? Então, eu li o que o ChatGPT me deu, mas eu reescrevi mostrando a minha opinião, criticando, colocando ali um pensamento crítico em relação ao que foi escrito pelo ChatGPT, né? Então, esse aqui é o relatório de similaridade, de detecção por inteligência artificial. A gente tem a porcentagem e a gente tem a parte que foi detectada com a escrita ou não, né? Bom, essa parte aqui é muito importante, eu só queria revisitar a parte de nós, o momento, né, de falarmos ali das políticas, né, de integridade acadêmica. Isso aqui é como se fosse até uma lista aí de tarefas, mas é muito interessante para a instituição detectar isso. Bom, primeiro item, examinar a atual política de integridade acadêmica. Então, como a gente está falando nesse momento muito do ChatGPT, eu deixo como professor, eu posso utilizar, eu recomendo para meus alunos, é totalmente banido. Enfim, qual é o posicionamento da universidade em relação à utilização dele? A política de integridade acadêmica, esquecendo o ChatGPT, a política de integridade em relação a plágio, similaridade, originalidade, qual é a política? Isso está escrito? Alunos sabem? Professores praticam essa integridade acadêmica com os alunos? Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mil desculpas, mas muito comum, né? O professor, ele elabora, aliás, eu sou professor, eu já cometi esse erro muitas vezes. O professor elabora uma atividade e fala, olha, eu quero que vocês escrevam a tese vocês têm 3 meses e os guias, né, da escrita aí da tese estão aqui. Aí o aluno volta com um texto completamente escrito pelo ChatGPT. Eu sei que, enfim, é um pouquinho, às vezes até, enfim, complicado falar sobre isso, mas o aluno fala, professor, e no momento nenhum você me disse os parâmetros da escrita desse trabalho, né? Se eu, por exemplo, se eu posso utilizar o ChatGPT ou não. Então, isso precisa ficar muito claro. Nós precisamos examinar a política de integridade acadêmica, nós precisamos estabelecer um glossário comum, o aluno precisa saber o que significa isso, estabelecer qual é o uso ético ou não, né? Fazendo essas perguntas, como o uso da ferramenta, de ferramentas que geram escrita por inteligência artificial é semelhante ao plágio, como é diferente, então isso tudo precisa ser discutido. O item número 4 é essencial, né? O aluno, novamente, ele chega para o professor e fala, eu não sabia que eu não podia fazer tal coisa. Então, se ele não sabe, nós precisamos, como professores, como instituição, comunicar essas mudanças na política de integridade acadêmica. Determinar a implementação da política, né? Aquilo foi um incidente isolado, isso aqui foi aceito porque o aluno fez tal coisa, enfim. Então, tudo isso precisa ser levado para o comitê de ética, isso precisa ser destrinchado, precisa ser multiplicado, precisa ser comunicado para a comunidade acadêmica para que todos saibam especificamente quais são esses parâmetros, ok? E claro, como tudo na vida, a única constante é a mudança, né? Então, prepare-se para responder novos desdobramentos. Acabaram de lançar, e faz 1 ano que lançaram o ChatGPT. Daqui a 6 meses vão lançar uma outra ferramenta, né? Uma ferramenta incrível que faz outras tantas coisas. Então, como que eu vou responder essa demanda? Como que eu vou abordar esse tema com os meus alunos? Né? Como que eu vou envolver meus professores para essa discussão importante? Esse processo vai ser sempre cíclico, né? Porque o ser humano sempre inventa ferramentas novas, né? Então, novamente aqui só para
colocar, né, nós possuímos um site, vou copiar aqui, um site específico que fala sobre a escrita por inteligência artificial. Coloquei aqui no bate-papo, nós aconselhamos vocês a visitar essa página, é muito importante, nós temos alguns vídeos explicativos, artigos e informações que vocês podem colocar aqui na prática, né, das aulas de vocês. Temos recursos para professores, alunos, coordenadores, gerentes e assim por diante. Então, eu coloquei aqui no bate-papo, por favor, usem e abusem desses recursos que são muito interessantes e estão disponíveis para vocês de forma gratuita. Okay? Vou voltar à apresentação. Vou compartilhar esse conteúdo com vocês. A gente tem uma série de blogs, artigos, infográficos, informações adicionais, né? Tudo sobre, nesse caso aqui, inteligência artificial e, claro, o site da Turnitin com informações adicionais. Okay? Bom, eu cheguei ao final da minha explicação e da demonstração aí dos produtos da Turnitin. E deixando aberto aí para alguns minutos de perguntas e qualquer reflexão final. Quero respeitar aí o tempo de todos vocês, agradecer imensamente o convite e a participação de todos vocês. Então agora, não sei, vou deixar aberto aqui para um momento de interação. Se vocês quiserem colocar a pergunta no bate-papo, se vocês quiserem, enfim, não sei a possibilidade de abrir microfone e assim por diante, fiquem à vontade para nós termos aí esse momento de interação. Agradeço a todos e permaneço aqui mais alguns minutos para verificar se há alguma dúvida, ok? Muito obrigado e vamos colocar esse importante tópico de integridade acadêmica em pauta. Isso é muito importante, nós precisamos aí dessa interação e da integração da comunidade acadêmica com foco na integridade acadêmica, né? Ok. O Horácio, então, colocou aqui que estão sem microfone. Horácio, então, eu aguardo aí as suas instruções e agradeço novamente a participação de todos. Ok. Perfeito. Então, para quem não está acompanhando o bate-papo, eles vão mandar as perguntas, pediram um momento, eu vou parar aqui o áudio rapidamente e nós já retomamos.
Horácio, eu acredito que você levantou a mão, eu só queria verificar se... Estou acompanhando aqui também, através do WhatsApp, se tem alguma pergunta adicional. Eu acredito que o tempo esteja quase se esgotando, então eu posso gravar, né, mostrando para vocês em um outro formato aí essas respostas, tá ok? Eu só estou verificando aqui a mensagem no WhatsApp para verificar se podemos, enfim, responder, ou eu posso fazer um acompanhamento das perguntas que vocês enviarem posteriormente. Ok, então uma das perguntas que foi feita é experiência de boas práticas em educação para a autoria. Bom, eu vou, na verdade, compartilhar o site da Turnitin. Seria muito complexo falar, né, responder isso de uma forma muito objetiva, mas eu convidaria vocês a conhecer o site da Turnitin. Nós temos estudos de caso, né, vou voltar aqui. Temos estudos de caso para melhorar ali as boas práticas em autoria. Eu acho que todas essas informações aqui são pertinentes, né? Analisando ali exemplos, né, de outras universidades, outras instituições, mas basicamente, novamente, temos uma série de recursos. Existe o guia, né, da escrita com integridade, nós temos esses infográficos. As melhores práticas, elas geralmente são baseadas nas políticas de integridade acadêmica. Quando todos estão cientes da política de integridade acadêmica, a abordagem ela costuma funcionar de uma forma muito fluida, né? Geralmente a gente tem muitas divergências quando, novamente, a gente tem uma geração de alunos mais novos que pensam diferente, e isso é absolutamente normal, e nós temos políticas de integridade acadêmica que estão possivelmente refletindo ali épocas de 1980, 90, 2000, 2010 e assim por diante. O que não é um problema nenhum, mas precisa ser alinhado, né? Então, eu espero ter respondido sua pergunta de forma objetiva. Em termos bem práticos, nós convidamos vocês a visitar o site da Turnitin com estudos de caso. Nós temos uma série, né, de recursos aqui, o blog, todas as atividades e temas que vocês podem baixar aqui, os webinars, vídeos de depoimentos, os e-books que falam sobre essas melhores práticas de integridade acadêmica. Então, usem e abusem. Vou colocar aqui no bate-papo. Esses recursos são muito importantes. Okay? Eu espero ter respondido a pergunta. As melhores práticas, só para resumir, as melhores práticas sempre estão alinhadas às políticas de integridade acadêmica atualizadas. Quando toda a comunidade fala o mesmo idioma, tudo flui muito melhor. Quando a gente vê que tem divergências ali, uma geração diferente de alunos e professores, aí quando começa ali as não melhores práticas, né? Então, espero ter respondido a pergunta e, por favor, visitem o site da Turnitin, utilizem todos os recursos que estão disponíveis, ok? Muito bem, eu recebi uma mensagem aqui que estamos aí todos de acordo, vão entrar em contato com informações aí para responder a perguntas que ficaram possivelmente para trás. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e desejo aí uma reescrita, né, da política de integridade acadêmica para que vocês atualizem aí todas essas questões. Tá ok? Muito obrigado, uma excelente tarde de sexta-feira, um excelente final de semana e contem com a Turnitin. Muito obrigado pela participação de todos.